Lucas. Glória a Jesus. Capítulo 5, o verso 1 e diante. Glória a Deus. Lucas, capítulo 5, verso 1 e diante. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Glória a Deus. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Aleluia. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que manda lançarmos a rede? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. Rompiam-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderaram dele e todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E que igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que ira os companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante sereis pescadores de homens. E levantando-se os barcos para a terra, os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Amém? Feche os teus olhos, soberano Deus e eterno Pai. Estamos aqui, meu Pai, na tua presença, Senhor, mais uma vez. Eu sou grata a ti, meu Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor me concedeu, meu Pai, de estar aqui para ministrar a tua palavra. Quantos queriam estar aqui também, meu Pai, louvando e engrandecendo o teu santo nome, mas não podem. Estão no leito do hospital, estão em sua casa enfermo, mas nós estamos aqui, meu Pai, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Que tudo isso, meu Pai, que vai acontecer aqui nesta noite, que não venha ser para a minha glória, mas que seja para ti toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Porque apenas somos barro fraco, amassado, aleluia, diante de moleiro. Deus, tu és grande e poderoso, Senhor. Fala com o teu povo através da tua palavra. E eu creio, Senhor, que através da tua palavra o Senhor vai tocar, o Senhor vai salvar, o Senhor vai libertar. O Senhor vai mudar a história, mudar a situação, meu Pai, porque eu creio, eu acredito e tenho a convicção que o Senhor está aqui nesta noite. Que o teu nome vai ser glorificado neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmãos, a história que nós acabamos de ler é uma história muito interessante e muito significante, que fala sobre a pesca de Pedro, Tiago e João. Uma pesca, irmãos, que nunca foi vivida antes. Aleluia. Uma pesca que nunca tinha acontecido daquela forma. Louvado seja o nome do Senhor. A
Bíblia diz, irmãos, que eles conseguiram sim pescar, mas antes eles passaram por um processo. Aleluia. Aqui, que nós acabamos de ler, Glória a Deus. aqueles pescadores estavam assim, ó, espantados pelo tamanho da pesca que eles conseguiram pegar. A quantidade de peixes que eles conseguiram pegar naquela noite. Aleluia. Irmãos, nós não estamos falando de um homem que não é acostumado com pesca. Não, a gente estamos falando de um homem que é acostumado com pesca, que tem, aleluia, ele tem entendimento de tudo sobre o mar, porque ele vivia a vida assim, pescando. Eu creio que naquele momento Pedro, ele pegou o melhor barco, pegou a melhor rede, se organizou com seus amigos, pegou a melhor rede, vamos pescar, vamos passar a noite pescando. Porque a vida de Pedro era essa, Aleluia. com seus companheiros, acostumado. Louvado seja Deus. É interessante que aqueles homens, aleluia, eles viviam a vida deles assim. Não como eu ou como você, um exemplo. Se eu for passar a noite, ou então o dia mesmo, vou tentar pescar e conseguir pegar um peixe, eu já estou tão feliz porque eu consegui pegar um peixe, porque eu não sou acostumada. Mas aqueles homens, eles são acostumados Glória a a Deus. pescar. E a Bíblia diz que naquele momento, naquela noite, a noite, o dia para eles não foi favorável. Aleluia, Espírito. Não foi uma pesca boa. Mas aqueles homens eram acostumados a pescar. Louvado seja Deus. Tinha experiência. Quem tem experiência, quem tem costume, irmãos, aleluia, é diferente. A palavra do Senhor diz, irmãos, que aqui neste texto que nós lemos, ele fala sobre duas histórias. São duas histórias que vão se encaixar. Mas são duas histórias diferentes. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas como assim, Manísia? Porque nós estamos falando de uns homens que foram para pescar, foram para o lago para pescar, passaram a noite inteira pescando. Mas a Bíblia diz, aleluia, que antes deles receber a quantidade de peixe que eles receberam, eles passaram, aleluia, noite de frustração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tudo na nossa vida tem um processo. Aleluia. Vocês vão entender o que eu quero falar para vocês aqui nesta noite. Nós estamos falando de duas histórias. Pedro e Tiago passaram a noite inteira. Pedro passou a noite inteira ali pescando. Pedro, Tiago e João. E não pegaram nada. Passaram a noite tentando. Lançavam a rede. Tentavam outra vez. A Bíblia não vai relatar quantas vezes Pedro lançou a rede sobre o mar. Mas a Bíblia diz que eles passaram a noite inteira pescando. Já sei que foi mais de uma tentativa. Joga a rede desse lado. Pedro jogar. Vamos tentar aqui nesse outro lado. Puxada. Nada. Absolutamente nada. Passaram a noite tentando, várias tentativas, e não conseguiram pegar nada. E o que me chama a atenção nesta mensagem é que Jesus, ele aparece. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lá vem Jesus com a grande multidão, a multidão sempre acompanhando Jesus, porque onde Jesus passava, aleluia, a multidão acompanhava ele, uns pelos pães, outros pelos milagres, as curas, libertações, uns para ouvir a mensagem de Jesus, e Jesus sempre ali acompanhado pela multidão.
acontece que Jesus ele resolve chegar lá ao lago para ministrar a palavra de Deus, para ensinar a multidão. E a Bíblia diz que no momento que Jesus, aleluia, ele está ali, a multidão o apertava. Onde Pedro e Tiago e João estavam fazendo? O que Tiago estava fazendo? O que Pedro estava fazendo? Estava lavando as redes. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Pedro passou a noite pescando, irmão, não encontrou nada de peixe. Aí a Bíblia diz que ele estava ali lavando as redes. Aí lá vem Jesus. Jesus vem se aproximando. E aleluia, a multidão juntamente com Jesus. Aí Jesus olha, vê ali 2 barquinhos, aleluia, e vê Pedro, aleluia, Pedro lavando as redes. Aí Jesus decide: não, a multidão está me apertando, eu vou pregar dentro do barco. Ai, sou pecando. Aleluia. Aleluia. Aí o que acontece? Jesus ele resolve ir até a Pedro e diz assim: ei, Pedro. E Pedro ali, frustrado, cansado, abatido, Glória a Deus. por ter passado uma noite não tão boa. E Jesus ele olha para Pedro, aleluia, e diz assim: Pedro, aleluia, empresta o teu barco. Aleluia. Pedro, me empresta o teu barco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu imagino aquela cena. Eu imagino Pedro olhando para Jesus e assim: ah, Senhor, você não imagina como eu estou tão cansado. Aleluia. Passei a noite inteira pescando. Estou tão frustrado, você nem imagina. Mas se Jesus, aleluia, ele decide: me empresta o teu barco, Pedro, aleluia. Aí o que acontece? A Bíblia diz que Pedro ele vai, empurra o barco para o lago e coloca, aleluia, Jesus entra no barco. Mas Jesus, aleluia, ele não só precisou do barco de Pedro, mas ele precisou também de Pedro também. Aleluia. Aleluia. Ele não queria só apenas o barco de Pedro, mas ele precisou de Pedro também. Como assim, Camisa? Ele disse: olha, me empresta o teu barco, mas eu não quero só o teu barco. Eu quero que você, Aleluia. empurre esse barco para o lago, para que a multidão me veja, e que eu pregue, anuncie o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmão, que Pedro, aleluia, ele vai, empurra o barco, cansado, frustrado. Irmão, aleluia, tem momentos na nossa vida que é assim de frustração. Talvez você tenha vivido um cenário assim como o de Pedro. Passou a noite orando, passou a noite tentando, Aleluia. passou um momento da sua vida chorando, pedindo a Deus misericórdia e nada. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Talvez a tua vida não esteja favorável. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, aleluia, empurra esse barco. Empurra esse barco, Pedro, para o lago, para que a multidão me veja. Aqui está mais favorável, Pedro? Será que a multidão está me vendo direitinho, Pedro? Empurra mais para cá, Pedro. E Pedro ali, obedecendo Jesus. Apesar que a noite dele não foi tão boa assim. Apesar que ele passou uma noite de frustração, de angústia, aleluia, de tristeza na alma, por causa que ele tentou pescar, mas não conseguia nada. O trabalho de Pedro era esse. E eu imagino Pedro em sua mente: será que eu não vou levar nada para casa? Eu sou acostumado com pescaria. Eu não vou levar nada para casa, eu não acredito. A minha família precisa, a minha família necessita, e eu não vou levar nada para minha casa. E a vida de Pedro estava de frustração. Irmão, preste bem atenção que você vai entender o que eu quero dizer para você aqui nesta noite. Aleluia. Vocês veem que é duas histórias em um cenário. Aqui está o que? Jesus, a multidão. A
estava escutando o mestre. Lá a multidão tinha recebido milagre, maravilhas, cura, libertação. Estava ali o povo glorificando ao Senhor. Aqui é um cenário. Aqui esse cenário onde está Pedro, Tiago e João era cenário, aleluia, de frustração, de angústia, de cansaço. Oh, aleluia. Aleluia. São dois cenários, duas histórias totalmente diferentes, mas que elas vão se juntar para que o nome do Senhor venha ser glorificado naquele lugar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus olha para Pedro, Jesus sabendo de tudo, irmão, que Ele conhece a minha vida, a tua vida. Ele sabe quanto você tentou, porque Pedro, aleluia, como eu falei para vocês agora há pouco, que Pedro ele não só tentou uma vez, porque vão passar a noite toda pescando. Você acha que vai ficar só olhando para o tempo? Aleluia. Quantas vezes Pedro lançou a rede? Eu não sei quantas vezes, porque a Bíblia não relata quantas vezes ele lançou a rede, mas foi várias tentativas. E eu creio que aqui também tem Pedro, que você tentou. Quantas tentativas você tentou e nada deu certo para a tua vida? Quanta tentativa que você orou, buscou, jejuou para aquela pessoa, por salvação.
Foi no outro dia? Quando foi no outro dia, Renato ia para Natal. O carro ficou todo amassado. Mas quando eu passei o recado de Deus para eles, olha, grande é o livramento de Deus. Deus me mostrou ali o carro todo amassado, mas não acontecia nada com você. Renato tomou posse da vitória. Então, quando foi no outro dia, o carro não era nem dele, era de quem? Do pai? O carro era do pai dele. O irmão ficou todo amassado na frente, todo bagaço. Todo bagaçado, não foi? Bateu em quê? Bateu em outro carro. Irmão, aconteceu alguma coisa com o Renato? Não aconteceu nada. Mas o carro ficou todo amassado. Mas não aconteceu nada. Por quê? Porque quando Deus fala, Deus cumpre. E aquele que crê, recebe. Né? Irmãos, eu sou grata a Deus por tudo. Que Deus continue abençoando a sua vida, de toda a sua família, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade.